Senhor usa para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te todos, alegre-se e exulte as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Senhor Deus e Pai, que a sua santa palavra seja aplicada em nossos corações nessa noite. Nós somos pequenos, somos falhos, temos dificuldades para transmitir a tua palavra com a oratória que muitos esperam, Senhor, com a desenvoltura que muitos esperam, Senhor. Mas contudo confiamos na tua graça, não confiamos em nós mesmos, mas confiamos na tua graça, que o Senhor é capaz, é poderoso de nos surpreender com a tua boa palavra, mesmo que o transmissor da mesma não seja tão capacitado, tão eloquente como deveria ser, Senhor. Mas confiando na tua graça, nós nos entregamos ao Senhor, tanto para transmitir a tua palavra, como também para ouvir e praticá-la. É assim que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todas as vezes que nós falamos acerca de missões, é uma coisa que é positiva, né? Todas as vezes que a gente trabalha acerca de missões, é algo positivo para nós, porque mostra que a igreja de fato está engajada nesse propósito de resgatar os perdidos, está engajada no propósito de apregoar o evangelho da salvação aos perdidos. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, quando nós falamos de missões, deve trazer um certo impacto negativo também para nós, porque o impacto que o pecado entrou no mundo, e na verdade todos os homens, eles foram criados para viver com um propósito maior, e esse propósito maior, esse fim principal do homem é glorificar a Deus. Na verdade, missões existem porque o homem caiu. O propósito maior da vida do homem é glorificar a Deus para todos. Os homens, é necessário fazer missões porque os homens não adoram a Deus devido ao pecado. Então o propósito justamente da igreja ser uma igreja missionária é o propósito de resgatar os perdidos para que eles possam ser agregados a uma igreja, fazer parte da igreja e dessa forma assim poder adorar o Senhor. Algumas pessoas têm dúvida qual é o fim principal, qual é o propósito principal da igreja ser missões para glorificar a Deus. Isso é muito fácil da gente observar, porque um dia nós estaremos no céu. A igreja, o número dos eleitos, todos os eleitos um dia estará no céu. Todos serão tragos pelo Senhor, chamados pelo Senhor. E lá não haverá mais necessidade de missões, mas lá haverá um povo que adorará o Senhor para todo sempre. E servirá ao Senhor para todo sempre. E prestará um culto agradável ao Senhor, porque já não haverá mais pecado, já não haverá nada que atrapalhe com que este culto possa ser transmitido com total fidelidade, sem nenhum empecilho sequer que atrapalhe a vida da adoração perante o Senhor. Essas coisas que atrapalham hoje não irão atrapalhar, porque o pecado já não existirá. Quando nós falamos de missões também, meus irmãos, logo nós lembramos de vários textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, melhor dizendo. Lembramos logo de Mateus 28, de Marcos 16. Mas devemos perceber que desde o momento que o homem caiu, desde o momento que Adão caiu, começou-se a anunciar o evangelho da salvação com consequentemente a necessidade de missões. Quando o próprio Deus disse irá vir para a serpente, quando ele fala para a serpente lá no capítulo 13 de Gênesis, que viria um que iria pisar na cabeça da serpente, para que naquele momento está instalada a mensagem de que todos só poderão ser salvos na figura, na pessoa do prometido de Deus, que é Jesus Cristo. Ali já começa, e não é diferente, meus irmãos, desse salmo. Esse salmo de número 67 aqui, ele nos traz uma mensagem missionária. Esse salmo é o canto. Nós sabemos isso, que o livro de Salmos, 150 salmos, são cantos, que eram entoados em determinados momentos, em determinadas circunstâncias. E esse salmo aqui é um salmo missionário, é um canto missionário, um canto que nos dá algumas diretrizes aqui, com a igreja do Senhor, com o povo do Senhor, o Israel de Deus, porque a igreja do Senhor aqui na terra é o Israel espiritual
do Senhor. É Israel de Deus. A igreja é a formação de todas as pessoas que de fato creem no Senhor. Não há uma separação, não há divisão entre a nação de Israel e a igreja. A bênção do Senhor está sobre a igreja do Senhor, que é formada de judeus, mas também de gentios. E diante disso, meus irmãos, Deus nos deu a responsabilidade, como igreja do Senhor, de apregoar o Evangelho da salvação, anunciar o Evangelho da salvação aos perdidos. Nós temos essa responsabilidade. Deus não enviou anjos, não mandou anjos para essa mensagem, mas eu e você. Ele mandou nós anunciarmos esse Evangelho da salvação. Mas contudo, nós precisamos ter alguns cuidados necessários para anunciarmos essa mensagem, para podermos anunciar a mensagem e não somente anunciar, mas anunciar com eficácia, de forma eficaz. E esse texto de fato vai nos orientar, esse campo, que é o campo missionário, vai nos orientar como é que a igreja do Senhor deve primeiramente agir para que a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação possa bem sucedido no trabalho de missão, para que após a mensagem ser de fato divulgada, as pessoas de fato possam olhar para aquela mensagem e olhar não só para a mensagem, mas para o mensageiro que traz essa mensagem, e assim ver que essa mensagem de fato é uma mensagem verídica, é uma mensagem forte que de fato promove mudança. Eu chamo a atenção dos irmãos para esse salmo, que é um campo missionário. O verso primeiro diz assim: seja Deus gracioso para convosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós devemos entender que nesse campo, que é um campo missionário, e nós, aqui é a nação de Israel, que está falando, o povo de Israel falando, para que eles olhem para as nações que estão distantes do Senhor e dizer o seguinte: nós temos a obrigação de viver uma vida diferenciada, uma vida de entrega ao Senhor, e consequentemente ser a luz para aqueles que estão perdidos, consequentemente ser a luz daqueles que amam o Senhor. Mas percebam, meus irmãos, que antes, aqui o salmista, que nós não sabemos a autoria, mas provavelmente Davi, ele olha para todo o contexto e diz o seguinte: para que nós possamos ser a luz das nações que amam o Senhor, para que nós possamos pregar esse Evangelho com autoridade, pregar a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor com autoridade. Antes nós precisamos da bênção do Senhor. Nós precisamos da bênção do Senhor, nós precisamos que Deus seja favorável a nós, que Deus esteja conosco. Porque a mensagem do Evangelho não é uma mensagem que pode ser pregada de todo jeito. A nossa vida, ela deve fluir no Evangelho. Nós devemos ser a luz desse mundo. Nós devemos ser o sal dessa terra. E para isso, meus irmãos, nós precisamos da bênção do Senhor. Precisamos que Deus esteja conosco. E aqui de forma especial, no Antigo Testamento, quando Deus derramava até mesmo a questão das bênçãos materiais sobre o povo, uma colheita farta. Era uma colheita farta para os agricultores. Era de fato assim um sinal de que Deus estava abençoando o seu povo, que Deus prometera bênçãos sobre o seu povo, sobre aqueles que eram fiéis ao Senhor. Aqueles que eram fiéis ao Senhor, consequentemente, eles iriam usufruir da bênção do Senhor. Mas acima de tudo, meus irmãos, nós podemos perceber que o texto diz: seja Deus gracioso para conosco. Nós não temos uma mensagem que vem de nós mesmos, nós temos o Evangelho da salvação, que é o Evangelho que fala acerca de Cristo Jesus, que fala acerca do prometido de Deus. E Deus só nos abençoa, só nos habilita, só nos dá autoridade para pregar esse Evangelho pela sua graça. Nós não temos nada para dizermos o seguinte: Senhor, eu sou tão bonzinho, então me usa para que eu pregue esse Evangelho. Eu sou uma pessoa tão boa, sou tão caridosa. Não, nós somos pecadores, terríveis pecadores que fomos alcançados por essa graça, e devemos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, seja gracioso comigo, Senhor. Um homem tão falho, uma mulher tão falha e pecadora, Senhor. Me usa, Senhor. Derrame sua bênção sobre mim, me usa, Senhor, para que a luz do Evangelho, a luz de Cristo Jesus esteja sobre mim, para que eu pegue o Evangelho com autoridade, com intrepidez. E ele continua dizendo isso, meus irmãos, no verso primeiro, ele usa, provavelmente ele estava usando aqui, número 6, versos 24 a 26, que é a bênção araônica, né? Quando ele diz: e faça resplandecer o rosto
sobre ti, né? Quando lá em Números é dito isso, e ele diz no verso número 1: faça resplandecer sobre nós o rosto. É como se Deus estivesse diante de nós e olhasse para nós e dissesse o seguinte: eu estou com você. Quando o rosto de Deus resplandeceu sobre nós, é o favor do Senhor, é a graça do Senhor, é a misericórdia de Deus sobre nós. E diante disso nós somos habilitados a pregar o Evangelho. Somente se Deus for favorável, somente se Deus estiver conosco. Não é porque nós somos batizados, não é porque nós fazemos parte de uma igreja séria, que nós estaremos habilitados a pregar o Evangelho da salvação. Se não houver uma conversão de fato, se nós não formos convertidos de fato, se de fato o Espírito Santo do Senhor não for conosco e nos conduzir todo o nosso caminhar, nada vai adiantar. Não adianta a gente ter qualquer cargo que seja na igreja, ou até mesmo de forma secular, dizer assim: além de eu ser membro da igreja, eu sou alguém bem ativo na sociedade pela qual eu inserido. Isso não irá de maneira nenhuma promover e mexer no coração de Deus. De maneira nenhuma Deus vai lhe habilitar por causa dos seus dons ou talentos que você acha que tem. Mas o que habilita de fato o cristão a pregar o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, é a graça do Senhor, é o favor do Senhor, é Deus estar com ele, é Deus derramar o seu poder sobre ele. Poder onde Deus abre o seu coração, abre a sua mente e o faz cada vez mais, não somente pregar o Evangelho, mas viver o Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho é muito mais do que uma pregação, mas é a vida. Muitas vezes, de repente, você não vai nem falar nada. O reverendo Homer, que é um pastor, que é um professor do curso de teologia numa escola teológica chamada Friedrich, Faculdade Internacional de Teologia Reformada, ele diz o seguinte: prega o Evangelho ainda que você não fale nenhuma palavra. Como nós pregamos o Evangelho é que nós não falamos nenhuma palavra, pela nossa vida, pela nossa forma de falar, pela nossa forma de conduzir as nossas coisas, pelo nosso testemunho. Nós pregamos o Evangelho, por isso as pessoas olham para nós e sabem se de fato nós temos a autoridade do Senhor para pregar esse Evangelho. Se nós tivermos os nossos negócios forem todos atrapalhados, se a nossa vida for cheia de pecados, as pessoas vão olhar para nós e dizer o seguinte: esse nem se converteu ainda, esse nem teve encontro verdadeiro com o Senhor ainda, como é que ele é habilitado a anunciar o Evangelho da salvação a mim, dizendo: arrependa-se dos seus pecados e volte para o Senhor. Ele precisa antes se arrepender. Então a igreja do Senhor, cada membro da igreja do Senhor, acima de qualquer coisa, deve ser um homem e uma mulher consagrada ao Senhor. Deve ser alguém que tem a bênção do Senhor sobre ele. E essa bênção é uma bênção da ação divina do Senhor, não é por parte dele, não parte no sentido amplo da questão. Claro que ele precisa usar os meios de graça, a oração, a leitura bíblica, a participação nos sacramentos, né? Que tudo isso são meios de graça, mas contudo, no sentido mais amplo da questão de abrir o coração, de transformar a vida, de ser regenerada, é a obra divina, é a obra do Senhor sobre as nossas vidas. Agora, todos os dias nós precisamos também lutar. Contra quem? Contra nós mesmos, acima de qualquer coisa. Porque nós temos várias questões, vários dilemas em nosso coração, que muitas vezes nos levam, nos distancia do Senhor, que nos leva a viver uma vida alheia à vontade do Senhor. Nós precisamos lutar contra nós mesmos, precisamos ser submissos à vontade do Senhor, se quisermos sermos pregadores do Evangelho, e não só pregadores, mas pregadores bem-sucedidos. Evangelistas bem-sucedidos precisam ser homens e mulheres que se entregam diariamente ao Senhor e pedem diariamente: Senhor, que o seu rosto resplandeça sobre mim, que o Senhor esteja sobre mim. Todos os dias há a luta constante, meus irmãos, contra nós mesmos, porque nós, se formos depender de termos vontade, de andarmos na linha, andarmos de forma correta, íntegra perante o Senhor, se for depender de nós mesmos, muitas vezes nós iremos fracassar. Mas quando nós olhamos para essa necessidade de viver de uma forma agradável ao Senhor, entendemos que nós podemos viver não por nós mesmos, mas porque o Espírito Santo do Senhor está em nós e nos conduz a viver segundo a sua boa vontade, e nós precisamos nos esforçar no sentido de usar os meios de graça para o crescimento espiritual. Aí sim nós tornamos pregadores aprovados para anunciar o Evangelho da salvação. Em segundo lugar, meus irmãos, o verso de número 2 mostra claramente o objetivo que esse salmista, nesse canto, ele pede para que o rosto do Senhor resplandeça sobre ele, que a bênção do Senhor de forma graciosa seja sobre ele. Ele diz: para que se conheça a
a terra o teu caminho, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Ele olha para todas as coisas, ele olha para as nações inimigas do povo de Israel, e diz o seguinte: Senhor, tem muita gente distante do Senhor, tem muita gente que vive segundo os seus próprios princípios, tem gente que vive segundo as suas próprias regras, e a gente quer, Senhor, ser luz para essas pessoas. E o nosso objetivo é que o Senhor derrame a sua bênção sobre a nossa vida, lá dentro do verso 1, para que as pessoas possam entender o caminho, né? O texto diz para que eles conheçam na terra o teu caminho, a forma que eles devem andar. Como é que as pessoas irão conhecer o caminho do Senhor se a nossa vida não for o Evangelho, se a gente não viver o Evangelho que nós pregamos? Nós somos totalmente rebeldes contra o Senhor se nós pregarmos a mensagem e vivemos o contrário dessa mensagem. Mas o objetivo aqui é bem traçado, é bem claro quando ele diz: e se o Senhor derramar suas bênçãos sobre nós, se o rosto do Senhor for sobre nós, consequentemente o resultado e o objetivo que eles têm traçado será alcançado, que as pessoas entenderem que existe um caminho a ser percorrido, a ser andado, e esse caminho é o caminho do Senhor. É a verdade do Senhor, não a minha verdade, mas a verdade do Senhor. A nossa única regra de fé e prática, meus irmãos, é a palavra do Senhor. É Sagradas Escrituras. Se nós vivemos as Sagradas Escrituras através da nossa vida diária, através dos nossos comportamentos, as pessoas irão olhar para nós e ver o caminho. Quando nós pregarmos o Evangelho, as pessoas irão ouvir a mensagem do Evangelho e ainda irão olhar para nós e dizer o seguinte: irão aplicar essa verdade. Irão dizer: a palavra de Deus diz isso, e ele anda justamente dessa forma. Então o que eu devo fazer é andar, como Paulo disse, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é nesse sentido, é pregarmos a mensagem, andarmos na mensagem para que as pessoas olhem e entendam que existe um caminho a se andar. Não um caminho que eu acho melhor para mim, mas o caminho que o próprio Deus, que é Criador dos céus e da terra, traçou para que eu andasse nele. E esse caminho é a igreja que deve anunciar para as pessoas perdidas, para os perdidos, para os depravados, para os que são rebeldes. A igreja tem essa responsabilidade, mas como eu já falei, a igreja precisa também, além de pregar, andar nesse caminho, para que as pessoas possam não somente ouvir a palavra sendo apregoada na prática, mas ser vivida por intermédio daqueles que estão anunciando essa mensagem. O texto também diz, meus irmãos, para que conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Esse caminho, o caminho que é o Evangelho, que é a anunciação do Evangelho, porque nós estamos perdidos em nossos próprios caminhos, no nosso próprio andar, no nosso próprio caminhar, mas o Evangelho anuncia um caminho a ser percorrido, o caminho a ser andado. Esse caminho, de fato, Jesus Cristo se apresenta como caminho. Ele diz no capítulo 14 de João, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho e nós precisamos anunciar Jesus Cristo. A mensagem que nós anunciamos é Jesus Cristo. Nós não podemos ser salvos por nós mesmos. Nós não temos nada de bom diante do Senhor. Pelo contrário, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas existe um que nos leva a andar no verdadeiro caminho. Nós estamos andando no caminho da perdição, mas esse nos conduz ao caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Ele morreu no lugar dos eleitos, no lugar daqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Essa é a mensagem que devemos anunciar, porque essa mensagem, como o texto bem diz, é a mensagem da salvação. Ele diz: o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. É a mensagem que conduz à salvação, que conduz as pessoas a entrar no caminho, sair do caminho da perdição e entrar no caminho da salvação. E consequentemente, meus irmãos, como eu já falei, missões existem com um propósito de resgatar o povo de Deus para que eles possam glorificar o nome do Senhor. Isso nós vemos em seguida. Olha o que o texto diz: e louvem-te os povos, ó Deus, e louvem-te os povos todos, alegre-se e exulte as gentes, pois julgas os povos com iniquidade e guias na terra as nações.
Justamente, meus irmãos, quando essa mensagem do Evangelho é apregoada com fidelidade, e o pregador ele vive essa palavra, de fato, na prática. Essas pessoas, quando ele apresenta esse caminho, e o Espírito Santo do Senhor abre o coração perdido, aquele coração que é o coração do pé, o Espírito Santo abre esse coração e coloca a palavra e aplica as verdades da salvação no coração perdido, no coração que outra hora é perdido, mas agora está sendo regenerado. Essas pessoas olham para si mesmo e dizem: quão miserável pecador eu sou. O reconhecimento de quem ele é, porque ele nunca conheceu a si mesmo, porque ele achava que estava tudo bem, estava tudo muito bom para ele. Ele era uma pessoa que tinha tudo que ele queria. E se alguém de nós pregasse o Evangelho para ele, ele dizia o seguinte: eu conheço já a verdade, eu já conheço o Evangelho, eu já conheço a palavra do Senhor. Mas a partir do momento, meus irmãos, que de fato o Evangelho adentra no coração do homem pela aplicação do Espírito Santo do Senhor, a vida desse homem nunca mais é a mesma. Porque duas coisas acontecem ali. O primeiro processo que acontece de fato é a regeneração, e depois a conversão. Porque depois os dois elementos da conversão acontecem, que é o arrependimento, o reconhecimento de quem nós somos, esse é o arrependimento, e depois, e consequentemente, simultaneamente, a fé em Jesus Cristo. Eu não posso fazer nada, porque eu sou miserável pecador. Ai de mim, estou condenado ao inferno. Mas a mensagem do Evangelho é que nós somos pecadores, mas a mensagem do Evangelho também, acima de qualquer coisa, é que existiu um que nos amou, que amou a igreja do Senhor, os eleitos do Senhor, de tal maneira que deu sua vida em nosso lugar, em Cristo Jesus. Aí a nossa fé é colocada na pessoa, a nossa fé é centralizada na pessoa de Cristo Jesus. A partir desse momento, e nós nos tornamos agora habilitados, nós passamos a ser habilitados pelo Senhor a viver aquele propósito que nunca deveríamos ter saído, o propósito de fazer o que? De louvar ao Senhor, de viver a nossa vida com um culto constante a Deus, adorando ao Senhor em tudo, como disse Paulo em 1 Coríntios 10, 31, quer comer, quer beber, já fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus, viver segundo a glória de Deus. E o texto fala sobre isso quando diz: louva-te os povos, ó Deus, louva-te todos os povos. Aqueles que conhecem o Senhor verdadeiramente, aqueles que são alcançados pela mensagem do Evangelho, o propósito maior de glorificar o Senhor é realçar o seu coração. E ele olha agora para tamanha salvação, para tamanha graça do Senhor derramar na sua vida, e ele não vê outra possibilidade, não vê outra coisa a se fazer que não seja louvar o Senhor, adorar o Senhor, e não somente no culto solene ao Senhor, mas em todos os dias da sua vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Independente do que ele está vivendo, ele olha para a mensagem que outra hora ele recebeu e que foi aplicada em seu coração, foi executada de uma forma soberana, a salvação do seu coração. Ele olha e diz o seguinte: em todo tempo irei te louvar, Senhor. E o propósito do salmista justamente era mostrar isso, é esse canto missionário, é resgatar pessoas para que as pessoas sejam agregadas no povo da igreja do Senhor, para louvar o Senhor para todos sempre. E o texto combinou no verso número 4, meus irmãos, dizendo que esse povo, depois de ser resgatado, se torna povos, se torna nações, essas nações que são resgatadas, esse povo que é resgatado de uma forma geral, se torna um povo alegre, um povo que se alegra no Senhor. E ele se alegra, e o texto diz: alegre-se e exulte as gentes. E outras traduções diz: se alegre de uma forma tão abundante, que leva essa alegria não somente a ser grato ao Senhor, mas a louvar com alta voz, de alta voz perante as pessoas, testemunhando as maravilhas que Deus fez na sua vida, as maravilhas que o Senhor derramou sobre a sua vida. A mensagem de fato é essa, porque aqueles que são resgatados pelo Senhor têm um coração grato ao Senhor, têm um coração alegre ao Senhor. E como eu falei, é independente das circunstâncias. Nós vemos Paulo, por exemplo, preso, encarcerado lá escreve nos Filipenses no capítulo 4, versos 4, ele diz: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O crente, o servo do Senhor, alguém que faz resgatar pelo Senhor é alguém alegre, ele louva ao Senhor com alegria. Ele louva ao Senhor com uma performance, não. Não louva ao Senhor porque está no domingo, no culto solene ao Senhor e deve fazer uma bela apresentação perante o Senhor. Não. Ele louva ao Senhor não somente no cântico, porque as pessoas têm a noção que louvar ao Senhor apenas com canto. Não. É a nossa vida.
por completo, é viver segundo o Evangelho, segundo as boas novas do Evangelho. Esse é um louvor, a nossa vida deve ser um louvor constante a Deus. E nós louvamos ao Senhor não por obrigação, mas louvamos ao Senhor porque Deus derramou a sua graça sobre nós, a ponto de que não tem uma outra explicação, não tem outra coisa que nós possamos fazer que não seja louvar ao Senhor. Por tanto que Deus tem feito em nossas vidas, por tanta graça que Deus tem derramado sobre nós. Se a gente não conseguir louvar ao Senhor e ainda mais com alegria, isso mostra de fato que nós não fomos resgatados verdadeiramente pelo Senhor. Mas quando nós, mesmo em momentos difíceis, de dificuldade, nós alegramos ao Senhor, mesmo que nosso coração esteja aflito, mesmo que as nossas lágrimas, nós estejamos segurando as nossas lágrimas devido às circunstâncias difíceis que nós estamos passando, mas nós louvamos ao Senhor, o crente é aquele que louva ao Senhor, mesmo devido a essas circunstâncias, com alegria no coração, com todo o bom grado necessário, dizendo ao Senhor seja toda a glória, seja todo o louvor. Porque, meus irmãos, nós somos resgatados pelo Senhor, e até mesmo as aflições da vida, até mesmo as dificuldades que nós passamos aqui é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Paulo fala isso em Romanos capítulo 8, versos 28. Até mesmo as aflições servem para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento na fé, e nós precisamos compreender isso e louvar o Senhor para todos sempre. O verso do número 5, ele continua e faz uma repetição da ênfase, dizendo novamente: louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. E em último lugar, meus irmãos, do verso 6 ao verso de número 7, ele diz, no verso 6 e 7, ele diz: a terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra deverão. Nós temos a certeza, perceba-se, meus irmãos, que o salmista iniciou esse campo missionário, pedindo a bênção do Senhor, pedindo que o Senhor abençoasse para que ele, dessa forma, as nações pudessem ver que ele, de fato, era um homem de Deus, de fato, não somente ele, mas a nação de Israel era um povo, de fato, de Deus, um povo resgatado pelo Senhor. Mas agora ele diz, ele olha agora, como eu falei, a questão da bênção material do Senhor, porque a bênção material no Antigo Testamento também fazia parte de mostrar que Deus estava sendo favorável ao seu povo, porque se o seu povo fosse, de fato, um povo temente ao Senhor, fosse um povo obediente ao Senhor, a sua terra, a terra deles daria grandes frutos. Ele mostra aqui dizendo, ele confessa aqui dizendo, declara aqui dizendo: o Senhor nos abençoa. Meus irmãos, nós temos a convicção de que o povo de Deus, de fato, ele tem a bênção de Deus sobre a sua vida, e acima de tudo a bênção da salvação, porque nós vivemos um tempo onde as pessoas se preocupam muito com as questões materiais, com as bênçãos materiais, mas nós temos acima de tudo a maior bênção de todas, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E consequentemente, meus irmãos, esse evangelho que não precisamos de acréscimo nenhum, que não precisamos de entretenimento nenhum, mas o evangelho verdadeiro é suficiente. Se a gente pregar esse evangelho e viver esse evangelho, ele é totalmente suficiente para que as pessoas que de fato são do Senhor sejam chamadas para viver juntamente conosco também, congregando juntamente conosco como igreja do Senhor. E acima de tudo, estar lá no céu juntamente conosco, louvando o Senhor para todo sempre. Porque o texto diz o seguinte: abençoa o Senhor, e todos os confins da terra o temerão. A bênção de Deus já está sobre nós. Se nós pregarmos o evangelho verdadeiro, meus irmãos, vivemos esse evangelho verdadeiro, certamente as pessoas que são do Senhor, aqueles que são escolhidos pelo Senhor, serão resgatados. No tempo oportuno, no tempo de Deus, eles serão resgatados. Não no nosso tempo, não naquelas cobranças que nós fazemos. Já faz não sei quanto tempo que temos pregado o evangelho, não tem se convertido com ninguém. Se você tem pregado o evangelho com fidelidade, tem anunciado as boas novas da salvação com fidelidade, espere o tempo de Deus. Você tem semeado a boa palavra do Senhor. Espere o tempo de Deus, que certamente o Senhor irá acrescentar para fazer das igrejas primitivas, como é descrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 em diante. O Senhor acrescentava a cada dia aqueles que eram seus, de fato, aqueles que eram salvos. Então nós precisamos saber, o que nós precisamos fazer é pregar o evangelho. Nós não temos o poder de convencer ninguém. E uma certeza que nós temos no coração é que aqueles que são do Senhor, que são eleitos do Senhor,
nem que seja nos últimos dias da sua vida, nos últimos suspiros da sua vida, eles serão alcançados pelo Senhor. Não tem esse negócio de alguém morrer e as pessoas ficarem lamentando: eu preguei o Evangelho no ano e tal, eu não preguei o Evangelho, não morreu, e foi para o inferno por minha causa, e você está lamentando. Não, nós não podemos duas coisas importantes: ninguém que é escolhido do Senhor, eleito do Senhor, vai para o inferno. Primeiro ponto. O segundo ponto, nós não podemos ser negligentes, porque ainda que sabemos, ainda que sabemos que a eleição, que a salvação é pela graça do Senhor, o Senhor que chama os seus eleitos, mas Ele nos escolheu para pregar o Evangelho da salvação. Nós não podemos ser negligentes, porque mesmo que você vai dizer assim: mas os crentes vão ser salvos, os que são do Senhor vão ser salvos, isso é verdade. Mais uma vez, contando aqui rapidamente uma coisa bastante interessante. Um dia, num certo campo missionário, em um relatório missionário, um missionário falou o seguinte: poucas visitas ele tinha feito no mês. E o pastor responsável pelos atos pastorais falou assim: irmão, quantas visitas você fez? Eu fiz 5 visitas no mês. 5 visitas evangelistas. Trimestral, aliás, em 3 meses ele fez 5 visitas. Fez 5 evangelistas. 5 visitas, meu irmão? Sim. Ele disse: pastor, porque Deus te chama, Deus vai chamar a pessoa para aqui. Aí o pastor fala o seguinte: de fato, meus irmãos, de fato, meu irmão, Deus te chama. Mas você não pregar o Evangelho, esses irmãos vão ser chamados para outro lugar, para outra locação. Se você quer um crescimento de fato, não que seja errado, pelo contrário, tudo é bem com o Senhor. Se a igreja é genuinamente cristã e o Evangelho está sendo anunciado lá, não tem problema nenhum. Que o número dos eleitos ali, com certeza, não vai aumentar, não vai diminuir, não, porque ali está sendo agregado o povo do Senhor. Mas se a gente quer que a nossa igreja local cresça e não pregar o Evangelho, os eleitos vão ser chamados até para a igreja, se não crê na predestinação, e nem crê na predestinação, mas estão lá pregando, eles serão chamados para lá. Então, nós precisamos entender isso, e precisamos compreender, meus irmãos, que nós temos uma mensagem poderosa sobre as nossas mãos, a mensagem do Evangelho. Não precisamos enfeitar, não precisamos de oba-oba, não precisamos dizer: vem para cá que hoje vai ter cura, vai ter libertação. De fato, a cura e a libertação que nós tanto precisamos, meus irmãos, é a cura e a libertação dos nossos pecados. Nós estamos deixando o Senhor. O Evangelho da salvação traz a libertação, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos disso. Para encerrar, eu quero dizer, meus irmãos, que apesar de muitas vezes nos sentirmos, eu também me sinto assim muitas vezes incapaz, pequeno, falho, pecador, com a missão árdua de pregar o Evangelho da salvação. Às vezes eu sinto assim, talvez todos que estão aqui nessa noite, a grande maioria se sinta assim também. Mas saiba que a bênção do Senhor já foi sobre você. Deus já deu a salvação de Jesus a você. E já lhe habilitou para anunciar esse Evangelho da salvação. Saiba que você vai pregar o Evangelho da salvação não na autoridade sua, mas na autoridade do nome de Jesus, porque Jesus disse: toda a autoridade é me dada sobre os céus e sobre a terra. Aí depois ele disse que nós devemos ir e fazer discípulos das nações. Nós estamos pregando não o nosso nome, mas pregando o nome de Jesus, que é um nome poderoso, que salva de fato. Você pode se sentir desencorajado, pode se sentir desanimado, mas sabe, meu irmão, minha irmã, que Deus sempre escolheu pessoas como eu e vocês. Pessoas que de repente a gente olhava e disse o seguinte: olha, o pescador griteiro, um homem ignorante, um homem cheio de defeitos, mas Deus escolheu para anunciar o Evangelho da salvação. Na medida que aquele homem pregava o Evangelho de fidelidade, muita gente se convertia. E não é diferente, não. Deus quer me usar também. Deus quer nos usar. Basta a gente pregar o Evangelho de fidelidade e viver também esse Evangelho. E certamente Deus irá fazer grandes coisas. Grandes coisas Deus já tem feito, irá fazer muito mais através da Igreja Brasileira do Campo Franco. Se nós acreditarmos que esse Evangelho é suficiente e acreditarmos que devemos também viver esse Evangelho a cada momento, em cada instante, se entregando ao Senhor, procurando renunciar nossas vontades, os nossos desejos para fazer a vontade de Deus, que é a vontade boa, perfeita e agradável. Que Deus, pela sua misericórdia e graça, aplique a sua palavra em nossos corações, para sabermos cada vez mais que o nosso dever
como servo do Senhor, pregar esse Evangelho. Nós fomos resgatados para resgatar. Nós fomos abençoados para abençoar. Então vamos e pregamos esse Evangelho a toda criatura. Não importa a raça, não importa a cor, não importa a religião, nós vamos pregar a todos, porque o Evangelho é para todos. No sentido de salvação, Deus irá chamar somente os eleitos, mas nós temos a responsabilidade de pregar a todos, não somente os eleitos, porque não sabemos que são os eleitos. Então pregamos o Evangelho a todos, esperamos que a graça do Senhor seja derramada sobre a vida daqueles que são do Senhor, e eles serão chamados no tempo oportuno. Deus abençoe. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao governo Neus, todo o conselho da Igreja de Monte Franco. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.